Sara Alves, eu tenho 34 anos, sou formada em letras, pós-graduada em ensino de língua inglesa, dou aula de inglês há 15 anos e o meu foco aqui no Periscope é inglês para iniciantes. Mas hoje, como eu prometi, às 17 horas, no horário de Brasília, eu vou fazer um papo, vou bater um papo com uma super amiga minha que tá aqui do meu lado. Opa, 17 pessoas, sensacional! Boa tarde! Saudações! Maravilha! Aproveita e compartilha essa transmissão agora com seus seguidores, tá bom? Concurseiro guerreiro, ei, Evandro! Tudo bem? Eu tô com minha amiga aqui do lado, a Adriana, e ela vai se apresentar também pra vocês, tá? Então, foco na Adriana. Boa tarde, meu nome é Adriana, eu também tenho 34 anos. Eu sou professora de inglês há 10 anos. E eu também sou mestre em estudos linguísticos, estou começando meu doutorado em estudos linguísticos. Já tem um tempinho que eu preparo para certificados no inglês mais avançado. E a Sara me chamou e estou aqui hoje. Eva! Com vocês. Ah, delícia! E aí, pessoal, tudo bem? Tem alguém aí novo nessa transmissão? Coloca aí pra mim número 1 aí na tela, se você for novo na transmissão. Tipo a Sara. Vamos lá? Opa, Leandro, Jartan, Érica. Fala mais alto? Tá bom, a gente vai falar mais alto, pode deixar. Quem mais? Pode ela pra falar mais alto. Tá bom, ela vai falar mais alto. Tá bom, ela vai falar mais alto. Vou gritar. Beleza. Só 3 pessoas novas? Murilo? Quem mais? Quem mais, gente? Alguém mais novo aí que nunca me viu? Coraçõezinhos guerreiros para a sala. Obrigada, Evandro! Tá com eco? Ah, tem que pôr aí no silencioso, não. Hello, Renata! Hi! Tá dando retorno? A gente já diminuiu aqui. Beleza. Aumenta o som do celular. Não tá me ouvindo? Tá com eco? Agora não tá com mais eco, né? How are you? I'm okay, Celso. And you? Beleza, ficou bom. Maravilha. Ok. Bacana. Continue compartilhando essa transmissão agora, hein, pessoal? Rapidex, pra dar um tempinho do pessoal entrar. Minha voz tá legal? Beleza. Ok. Bacana. A dela que tá baixa. Pode deixar que a gente vai dar um jeito nisso. Tá de boa agora. Podemos... Tira o Elias da sala. Todo mundo já conhece meu maridão aqui, entendeu, Adriana? Tá. Então tira o Elias da sala. Tem problema, Marília? Ok, vamos começar o nosso bate-papo então, pessoal? Todo mundo já compartilhou aí? Você tá diferente? Eu tô diferente? Acho que é porque eu tô um pouco longe agora, vocês estão me vendo com uma parte maior do corpo, não é não? I've just started, yes. Calma aí, Eric, nós vamos começar a falar sobre isso agora, tá? Então vamos lá. Primeiro, antes de tudo aí, vou fazer uma perguntinha pra Dri, que eu acho que, chama ela de Dri carinhosamente, tá, gente? Adriana, Dri. É falar, então, o que é o FCE, tá bom? Porque o nosso título, se você prestou atenção aí, é sobre FCE e TOEFL, tá? Então, o que é o FCE, Dri? E o que é o TOEFL, tá? Vamos lá. Bom, o FCE é um certificado que ele é preparado pela Universidade de Cambridge. Ele vem de uma lista de certificações que começa lá no nível A1, que tem o CAT, o PAT, depois, chegando no FCE, que é o nível B2, que é um nível intermediário avançado de língua. Ele costuma... FCE é uma sigla para First Certification of English, que seria o primeiro certificado que as pessoas tiravam quando terminavam um curso de inglês após uns 5 ou 6 anos de estudo, né? E o TOEFL é antes disso, o FCE é um certificado mais voltado para o inglês britânico, justamente porque é da Universidade de Cambridge. Opa! Já o TOEFL é um certificado americano, ele é feito para ETS, que é a English Test Service, que é uma instituição americana, non-profit, ela não tem fins lucrativos, ela é voltada só para fazer certificação em várias áreas e ela faz o TOEFL, que é um certificado um pouco diferente de FCE, porque na verdade ele abrange do nível B1, que é o início do intermediário, e ele vai até o C1, que já é o nível mais avançado
de inglês. Então, a pessoa quando faz o TOEFL, ela faz uma prova só, é uma prova que a pessoa sente que tem vários níveis e dependendo da sua nota, você vai ter aquele nivelamento dentro desses 3 níveis, B1, B2 e C1. Já o FCI não, o FCI é uma prova só para o nível B2, intermediário avançado. Caso você não passe, eles te dão um documento dizendo que você não passou, que você está no nível B1. Nossa. E caso você tire nota A, que é a maior nota, você já está no início do C1. Eles também escrevem lá atrás. Que do seu lindo. certificado. Isso. Maravilha. Oi. Para que serve esse certificado? Ó, pergunta, para que serve? Bom, a certificação, no Brasil principalmente, ela serve o FCI, ele é muito... Ele é feito, por exemplo, por muitos alunos na escola, quando eles terminam. Algumas escolas aqui em Belo Horizonte, onde a gente está, já usa o FCI para mostrar para o aluno que ele está avançando, que ele está aprendendo. É uma forma de você ter um feedback do seu aprendizado. Mas ele também é muito usado quando pessoas que vão para o exterior. Algumas universidades pedem certificação FCI. Você quer fazer um mestrado, você quer fazer até um intercâmbio mesmo. Algumas universidades europeias, na Austrália, também costumam pedir FCI. Nossa. O TOEFL, ele é uma prova em inglês voltado a inglês acadêmico. Eu esqueci de falar isso no início. Ele é só para inglês acadêmico. A prova inteira é voltada para situações da universidade. Os textos são textos de áreas que você pode estudar na universidade. As situações de speaking e também as situações de listening são situações no campus, conversa entre professores, palestras. Eles querem saber se você tem nível para estudar numa universidade. Como é um certificado americano, ele é majoritariamente exigido pelas universidades americanas para você estudar lá, até mesmo fazer intercâmbio. Mas muitas universidades na Europa e em outros países também já estão aceitando o TOEFL como uma certificação de inglês para você saber se você tem nível para cursar um curso lá. E recentemente o Ciências Sem Fronteiras tem usado o TOEFL, o governo brasileiro aplica essas provas gratuitamente para os alunos que querem ir para o Ciências Sem Fronteiras e precisam comprovar algum nível de inglês. Tá. Né? Tem uma pessoa que perguntou aqui, eu não vi se foi você, Marília. Ela quer morar no Canadá, tá? Ok, Janson. Ela quer morar no Canadá e ela tá perguntando se ela também precisa de uma certificação dessa para morar no Canadá. Olha, sinceramente, especificamente sobre o Canadá, eu não tenho Um conhecimento. um conhecimento específico sobre isso. Com certeza ela deve precisar provar que ela tem algum nível de inglês, sim. O TOEFL, por exemplo, é muito utilizado para vistos. Porém, no site, nos lugares que eu pesquisei, eles não falam quais vistos. Isso tem que ver cada país. Mas normalmente quando você quer emigrar do Brasil, né, imigrar para o país, você precisa provar que você tem um nível da língua lá para morar. Uhum, entendi. Então, provavelmente ela vai ter que provar o nível dela de inglês. Qual certificado? Aí já depende de cada instituição. Né? Essa é uma pergunta que os alunos sempre têm. Ah, mas qual certificado que é melhor? Uhum. Não existe um certificado melhor que o outro. Uhum. Existe aquele que você precisa. Entendi. Né? Então, tem uma universidade que só vai aceitar isso. O TOEFL, por exemplo, no Brasil, ele é muito usado, por exemplo, para alunos da medicina. Porque quando eles querem tentar como fala, aquela residência que eles têm que fazer, vale pontos. Mas eles aceitam TOEFL, eles aceitam FCI. Então depende muito da sua finalidade. Por exemplo, ela quer morar no Canadá, ela tem que entrar lá no site do governo do Canadá, tem que olhar direitinho as especificações e saber qual nível que ela precisa ter de inglês e qual certificado que eles cobram. Eles provavelmente têm essa informação, algum lugar, né? E saber exatamente qual o certificado que eles vão pedir. TOEFL é bem provável, porque eles estão perto dos Estados Unidos, eles costumam ter uma proximidade. Essa certificação ajuda no tirar o visto ou não? Você sabe? Dependendo, ele tem que ter para tirar o visto. Ah, tá. Né? Entendi. Se não tiver, eu já tive notícia apenas de uma pessoa que foi ao Canadá e teve... Mentira, desculpa. A pessoa estava indo para os Estados Unidos e precisou fazer, nem foi o TOEFL, não. Foi ela fez um britânico, que é o CAT, porque sei. o TOEFL não tem um nível, ele não certifica você em um nível mais baixo, na verdade. Ele é um certificado acadêmico. Entendi. Então pode ser que existam outros certificados,
o que eu conheço somente de Cambridge, que certifica a partir do nível A2, que é o elementar. Entendi. Entendeu? Eu posso até dar uma olhada depois, você divulga lá no blog, mas eu acho que só Cambridge certifica a partir do nível elementar e intermediário. Os outros certificados são muito voltados para o nível avançado e o TOEFL é acadêmico. Entendi. Né? Ele não é uma coisa que a gente chama de General English. Cambridge faz isso, General English. Né? O TOEFL não, ele é academic, ele é só para o seu nível, só para situações de estudo mesmo. Ah, legal. Então, provavelmente, ela tem que ver qual nível que ela precisa para saber se tem um certificado naquele nível e ela saber qual que ela pode fazer. Existem vários, né? Aqui a gente está falando mais de nível avançado. Sim. A partir do B2. Entendi. Muito bem. Então, aí vem uma outra pergunta também aqui, porque fazer FCE TOEFL já foi, né? Como se preparar para cada um, então? Olha aí, pessoal. Para TOEFL e FCE, no caso, que é o que a gente está focando agora, tá? No final a gente abre para mais perguntas aí. Então vai anotando. Se você tiver alguma pergunta aí sobre o que a gente está falando, se surgir alguma dúvida, aí vocês mandam aí pra gente, tá? Então, como se preparar para cada um deles? Bom, preparação, ela é um pouco... Os testes, eles têm estruturas bem diferentes. Então, o FCE, por exemplo, eles basicamente são parecidos. Eles têm mais ou menos a mesma duração, de 3 horas e meia, 4 horas. O FCE agora está um pouquinho menor, ele tem 3 horas e meia no total. Menor. Gente, menor, 3 horas e meia. E o speaking, ele normalmente é uma sessão separada. Você marca a prova, porque o speaking do FCE, ele é feito presencialmente por examinadores que são certificados, né? Muitos são brasileiros, mas eles são certificados, eles são treinados, preparados, né? São pessoas que têm anos de experiência, eles são preparados para fazer isso. Então, ele tem 3 horas e meia de prova escrita, que você faz em um local. Existem vários centros aplicadores no Brasil, você tem como descobrir isso na internet. Você faz a prova 3 horas e meia e a prova do speaking é separada. Já o TOEFL, ele tem sido muito feito no computador, que a gente chama de IBT, que é o Computer Based. E aí o speaking, ele é feito no computador também, você fala com o computador e sua voz é gravada. Nossa Senhora! Exatamente. Então a preparação, ela vai variar um pouco. Por quê? O FCE, para começar, ele é General English. Ele não é necessariamente academic, porque Cambridge tem um academic test, que é o IELTS. Ah, sim. O IELTS, ele ele tem uma versão dele que é acadêmica e tem essa ideia do TOEFL que vai do B1 até o C1. Faz uma prova só, dependendo da nota, você tem um Eu posso chamar esse General English de inglês comunicativo pro dia a dia? Pro dia a dia, inglês geral, né? Inglês geral. Então, para você preparar, por exemplo, pro FCE, você pode, por exemplo, cursar de 1 ano a 2 anos, estudando inglês, aprendendo mais gramática, aprendendo mais vocabulário e ao mesmo tempo ir se preparando para essa prova. Você vai fazer questões, você vai ler textos que são parecidos com o que cai na prova, né? O tipo de questão. Já a preparação seria mais ou menos assim. Já o TOEFL, ele é um certificado muito diagnóstico, assim. Ele serve para te falar exatamente o nível que você está. Então, a preparação, ela só serve para você saber como que a prova é. É como preparar para o vestibular. Quando você vai preparar para o vestibular, é da minha época. Quando você vai preparar para o Enem, né? Quando você vai preparar para o Enem, você não vai aprender toda a matemática, a química, a física, enquanto você está preparando para o Enem. O que você faz eu estudei, fiz o 2º grau, no último ano eu vou começar a pegar a questão do Enem, o que mais cai no Enem, que tipo de questão que cai no Enem, você começa a preparar. O TOEFL é igual, você tem que estudar inglês. Quando você chegar lá no nível intermediário avançado, normalmente, se você, sei lá, depende muito da pessoa, mas uns 5 anos de inglês, mais ou menos. Quando você chega lá, depende da pessoa, claro, tem gente que aprende muito mais rápido. Mas aí você vai preparar pro TOEFL. Entendi. Entendeu? Então você vai sentar e fazer questões de TOEFL. Específico. Com os meus alunos é sempre assim. Todo curso preparatório de TOEFL, ele pode durar, por exemplo, 2 meses você prepara para um TOEFL. Porque você já tem base. Muitas horas de estudo, 1 mês você estuda pro TOEFL. Você tem que aprender como que faz a pergunta, a questão, como que faz a prova. Entendi. O que eu trabalho com os meus alunos não é gramática, não é vocabulário. O que eu trabalho com meus alunos é técnica para fazer a questão. Técnica de leitura,
técnica de speaking, Que legal. técnica de writing, como que você, por exemplo, é muito normal no listening do TOEFL, você assistir palestras. Nossa. Você assiste palestras, às vezes dá quase 10 minutos de palestra sobre um tema específico qualquer, e você tem depois que responder as questões. Vem assim, 3, 4, 5 questões sobre aquela palestra. Então você trabalha, por exemplo, estratégias de note-taking. Como que você vai anotar pontos chaves na hora que você está escutando para depois Do você listening. do listening, para depois você responder as questões. Olha, Entendeu? dá Então, tempo? se você estiver bem preparadinho, você aprende essas técnicas de como Rapidinho. fazer anotações, eles Legal. ensinam. Por exemplo, você tem que fazer um texto, né? Normalmente é um artigo, escrever alguma coisa de opinião, a sua opinião. Você tem várias questões, você tem que comparar coisas, você tem que comparar e dar a sua opinião também. Então você vai tendo estratégias de escrita, Entendi. como que você anota, como que você faz o que a gente chama de outline antes de escrever, que seria uma estrutura do texto. Aí, a partir dessa estrutura você começa a escrever. Eu falo sempre com meus alunos, não começa, né, não é psicografar o texto. Comecei a escrever. Não, você tem que se preparar um pouquinho antes, dar uma técnica de escrita. A partir daquela estrutura que você já colocou ali, rapidinho, você faz isso em 1 minuto, 2 minutos, quando você é muito bem treinado. Aí depois você usa o resto do tempo para, a partir daquela estrutura, escrever seu texto. O preparatório do TOEFL, ele é basicamente isso. São estratégias para você fazer a prova. Mas você já tem que estar no nível. Se você não está... E é aquela história. O TOEFL, ele como não é europeu, ele não está naquela níveis europeus que a gente conhece. A1, A2, que seria... Entendi. O nível básico, né? O B1, B2, que seria o intermediário, B1 iniciante, B2 intermediário avançado, C1, C2, que já seria um avançado, C1 avançado, C2 o proficiente. Entendi. Esse é um nível europeu, uma qualificação europeia das línguas. O TOEFL é americano, eles não entram muito nisso. Eles têm, assim, uma correspondência. Eles já fizeram esse documento falando, olha, o TOEFL ele fica mais ou menos entre B1 e C1. Mas o que ele te dá é um ponto muito maluco, gente. Sinceramente, usa toda uma estatística. A prova vale 200 e alguma coisa. Eu não tenho certeza absoluta quanto que é, não. Porque quando eu fiz TOEFL, foi no papel. Nossa, mãe! Que valia 630. Que isso? 667, eu acho que o total é esse. Porque eles têm toda uma matemática para calcular, porque as questões têm pesos diferentes. Entendi. É tipo o Enem também, é uma maluquice aquelas notas do Enem. Uma No vale final, mais, mas no final das contas vira tipo 100%. 600 é 100%. Vamos dizer assim. Exatamente. Mas aí, quando você vai fazer o TOEFL, porque a instituição que você vai estudar, ou visto que você tem que tirar, seja o que for que você precisa do TOEFL, eles vão te falar os pontos que eles querem. Então você tem que ter, aí eles vão te pedir assim, eu quero no mínimo tantos pontos. Entendi. Eles vão te falar a nota de corte. Meu você Deus. Entendeu? Então entendi. você sabe quantos pontos você tem que tirar. Tá. Entendeu? Normalmente é assim. E varia muito o nível das questões. Então não adianta, se você não tá naquele nível, não adianta se preparar para a prova. Você entendeu? Você tem que já ter o nível e o teste só vai te dizer sim, a pessoa tem, você tem esse nível mesmo. Tô comprovando aqui. Entendi. Exatamente. Bacana. Gente, o buraco é mais embaixo, hein, gente? Presta atenção aí, hein? Muito bem, e agora eu vi que tem gente aí querendo mandar pergunta, mas eu vou abrir pra pergunta no finalzinho, tá? A Adri ainda vai falar aí sobre os tópicos aí que ela quer falar. Que medo! Mas eu tenho medo, não tenha medo não morde, gente. Respira, tá? Então, uma coisa muito interessante também que eu já fiz pergunta quando eu fiz também prova de certificado, gente, foi uma coisa que eu descobri também aí, que é a validade do certificado. Gente, isso existe, tá? Então a Adri vai falar um pouquinho da validade do certificado do TOEFL e do FCE. Isso. Então vamos lá, validade. Bom, basicamente o TOEFL vale 2 anos. Você faz os testes, ele vale por 2 anos. Depois de 2 anos, você tem que fazer ele de novo. Ele expira, é um teste que expira. Olha que beleza. Né? O FCE, como todos os testes de Cambridge, eles falam que é for life. O que quer dizer? Não expira. Uma vez que você tirou aquele certificado, ele vale para sempre. Só que essas coisas não são assim tão black and white, né? Não é exatamente... Preto e branco, não. Não é fácil assim, não. Porque o que acontece é o seguinte. Muitas universidades... Eu estou muito inserida na área acadêmica, né? Então,
a maioria dos meus alunos que se preparam por uma questão acadêmica. E o que eu tenho percebido é que muitas universidades, muitas instituições, quando elas aceitam os testes de Cambridge, eles não aceitam testes muito antigos. Para você ter uma ideia, eu tenho uma amiga minha, professora de inglês, que hoje mora na Nova Zelândia. Ela era professora de inglês comigo lá na Cultura Inglesa. Ela tem o CPI, que é o maior de todos. É o proficiente, É o teste top. mais elevado que você pode ter em qualquer língua, é o CPI de Cambridge. Ela fez o CPI dela em 2011, se não me engano. Ela estava tentando fazer mestrado na Inglaterra em 2014 e eles não aceitavam mais. Né? Então tem muita gente que está aceitando só de 2 anos atrás, de 3 anos O atrás. certificado? Sim, porque eles não acreditam mais que você pode ter um certificado pro resto da vida. Eles acham assim, mas se essa pessoa parou de estudar inglês, se essa pessoa parou de usar inglês... Então você tem que fazer o TOEFL, mesmo tendo certificado. Na verdade, ela teria que fazer qualquer outro, porque lá eles aceitavam vários. Mas eles não aceitavam que ela tinha, que era de uma data muito antiga. Nossa Senhora! Então, isso está acontecendo ultimamente. Eles não têm aceitado. Eu tirei o meu FCI há 10 anos atrás. Isso, Gabi, a gente esquece mesmo. Entendeu? Por quê? Porque pode até ser, dependendo do que você precisa, você fala, eu tirei há 10 anos atrás, mas eu sou professora de inglês. Então a pessoa, claro, você prova que você é professora. Pratica. Você pratica. Agora, você é o quê? Eu sou, sei lá... Engenheiro. Tirei há 10 anos atrás. Então me prova que você... Eu não posso confiar que nesses últimos 10 anos você tem praticado seu inglês e mantido seu nível. Língua a gente esquece. Tem que praticar sempre. Entendeu? Então eu até concordo que realmente, dependendo da validade, por mais que ele tenha essa validade, não significa que você vai manter esse nível para sempre. Então tem que tomar cuidado, porque algumas instituições estão dando, mesmo que o FCI, todos os testes de Cambridge, na verdade, não tenham validade, eles estão dando validade por conta própria. Não, pra gente só vale se for há 5 anos. Pouco tempo. Bem pouco tempo, né? Então, galera, essa ideia e essa ilusão de que achar, eu tenho certificado, ufa, tirei o certificado, agora eu tô livre para sempre. Não está. Língua é igual academia. Se largar, acabou. Já é verdade. Verdade. Não tem como. Eu vou mostrar. Tem como mostrar, Sara? Pode. Os níveis? Gente, a Adriana vai mostrar os níveis pra vocês, como é que eles classificam, tá? Os níveis e vai mostrar aí. O nome chama Quadro Europeu de Referência para Línguas. Quadro Europeu Comum de Referência para Línguas. Então ela vai mostrar acha aí. facilmente. Dá pra ver aí, pessoal? Acho que dá um pouquinho aí, ó. Aí o roxo, então, vai ser o quê, Dri? Dá uma chegadinha pra cá. Assim? Isso. O C2, né? Esse, não, é o A1 aqui, que é o roxo, ele é O o... A1 é o iniciante, é quando você está começando a estudar inglês. Beleza. E o A2? O A2 já é o nível elementar. Tá. E aí vem, então, o B1. O B1 é intermediário. O B2? Intermediário avançado, já é o nível do FCI. Entendi. E o C1 já é? Avançado. E o C2? Proficiente, que a gente chama, né? Já é um nível parecido com o nível nativo. Beleza. Normalmente é 1 ano cada um. Um ano cada um. 1 ano cada um para você atingir em média. Em média. Então vamos dizer que são mais ou menos 6 anos de estudo. Isso, mas na verdade, não. Porque na verdade quando chega no B2 você demora um pouco mais de tempo. O salto do B2 pro C1 é muito grande. Depende da pessoa? Eu acho que o nível A1 e o nível A2, 1 ano para cada, se você é um bom aluno dedicado, você consegue matar isso em 2 anos. Tá. Agora, o B1 também dá para fazer em 1 ano. Agora o B2 já entra numa complexidade maior da língua, porque você tem que entender nuances, você tem que entender, você ser capaz de fazer inferências quando alguém fala alguma coisa. Sabe aquele sarcasmo, aquela ironia, quando alguém fala alguma coisa? Você já tem que ter essa capacidade na língua estrangeira. Entendi. Então, interpretar. Exato. Então, às vezes é um pouco mais lento aqui no B2 até o C1. Já é uma diferença. Mas isso é muito individual. Eu acho que dedicação é sempre o segredo. Assim. Entendi. Então, teoricamente, eu acho que para chegar no C1, uns 6 anos.
Márcio, não desiste. Para com isso, eu acho que vou desistir. Que história é essa? Não, mas eu estudo até... Gente, estudamos até hoje. Até hoje, gente. Não tem essa não. Você não tem pode fim, parar. não. E é legal, porque se fosse uma coisa chata, mas é tão legal. É legal, porque afinal de contas, aquilo que eu sempre falo nas minhas transmissões, pessoal, você se torna um cidadão do mundo. Estudar não é literalmente sentar, né? Ah, vou pra escola, eu sento lá no cursinho e fico estudar. Não, estudar também é ter contato com a língua. É um estudo. Viu? É manter contato com a língua, manter usando de alguma forma. Oi, Mireia. Né? Pra isso que... Entendi. Aquele negócio que você falou de, às vezes, levar 1 ano, 2 anos, eu quero morar fora do Brasil, qualquer profissão exige certificação? Você tem que saber qual país você quer ir e o que eles pedem. Normalmente, para você morar lá, você precisa provar que você fala a língua. A não ser que você vá ilegal. Mas não queremos isso. Ilegal não, gente. Não queremos isso. Ilegal não é legal. Não é legal. Aí, mas se você quiser um visto, normalmente, assim, para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, eu acho que o Brasil tem certificação, gente, chama CELP-BRAS. Tá? Você fica achando que isso é coisa só de inglês, não, toda língua tem certificação. O estrangeiro que quer morar no Brasil tem que fazer a prova do CELP-BRAS, feito nas universidades brasileiras, certificado de língua, de português como língua estrangeira, de Brasil. Opa! Entendeu? Que tem de chinês querendo chegar na universidade e falar, vou estudar CELP-BRAS para ficar no Brasil. Né? Então, assim, todo lugar pede comprovação. Como que você vai ser empregado se você não prova que você fala a língua, né? Verdade. Então não é a profissão em si, é o país. Então tem que saber exatamente quais são as leis do país que você quer emigrar, saber exatamente lá o que eles pedem, o nível. Entendeu? Eu também sou professora de alemão. Na Alemanha, normalmente, para você ser imigrante, morar lá, eles pedem nível A2, nem é um nível muito grande. Sério? Né? Então, se você quiser trabalhar lá, se quiser É tipo elementar? Exato, mas A2 alemão. Do alemão, tá bom. Aí, assim, então, assim, cada país tem suas regras. Então, tem que olhar direitinho a regra do país para saber o visto, o que eles pedem. Ah, eu quero trabalhar num lugar tal. Provavelmente não. Com certeza eles vão te falar o nível que você precisa e qual certificado que eles exigem. Entendi. Tá? Porque essa coisa de certificação, ela é muito pontual. Os meus alunos me perguntam isso também. Qual é o melhor? Não existe um certificado melhor. Existe aquele que você precisa. Entendi. E a instituição ou o país, seja quem for, que estiver exigindo esse certificado de você, vai te falar qual que é e qual a pontuação, o nível que quer, e você vai fazer o que você precisar. Tá. Então, se você ainda é iniciante de inglês, você tem que correr atrás disso já saber direitinho, para você fazer um plano, para você se planejar. Sim, não pode ser papá, não. Não é de uma hora para outra. Entendi. Assim, tem que já começar a ter um objetivo, é muito importante. Entendi. Eu acho que o certificado nesse foco. Nesse sentido é bom para ter objetivo. Assim, o meu objetivo é chegar no nível X, então eu preciso mais ou menos de quantos anos de estudo. Então é bom que já até orienta o seu estudo, né? Eu acho interessante desde já saber o que precisa. Entendi. A Gabi chegou a falar uma coisa aqui, que ela e o marido dela são músicos. Eles estão pensando em ir para os Estados Unidos. Como é que é? Você sabe, nos Estados Unidos, por eles serem músicos? Se ela tá querendo estudar ou então só trabalhar lá, é isso, Gabi? Eu preciso de Você quer estudar ou trabalhar lá, Gabi? Fala aí pra gente. Exatamente. Trabalhar. Trabalhar. Mas mas precisa saber se já tem algum objetivo lá, já tem algum emprego. Eu acho que tem determinadas áreas o seu inglês não precisa ser muito avançado, né? Entendi. Porque, por exemplo, a minha área, que é linguística e da pessoal da literatura, da filosofia, essas coisas que lidam muito com língua no dia a dia, muita leitura, muita escrita, obviamente tem que ter um nível muito avançado. Agora, dependendo da profissão, o que você não vai precisar de um nível tão avançado assim da língua. Entendi. Mas eu acredito que para migrar, você precisa, se você quiser migrar legalmente já com visto de trabalho, acho que a primeira coisa que você precisa ter é um trabalho, senão eles não vão te dar o visto. Né? Eles não dão visto se você não tiver trabalho. Nossa. A única forma de entrar lá, acho que, não sei se eles já eliminaram, acho que ainda não. Você ainda precisa de visto o tempo todo para entrar lá. Entendi. Né? Mesmo que seja para fazer turismo.
Mas se você quiser pedir um visto de trabalho, você tem que provar que você tem trabalho. Então, na verdade, ela tem que ter, talvez, um papel do trabalho do lugar, no caso dos Estados Unidos. Não, aí o empregador provavelmente dá algum documento para ela. Entendi. Você entendeu? E se tiver alguma exigência de língua, eles vão falar. Mas é como eu tô falando, isso varia de lugar para lugar. Tem que saber exatamente as regras para onde você tá indo. Porque ela falou que ela tem amigos lá, mas isso não garante nada. Você pode ir para lá com visto de turista e não voltar. E não voltar. Isso é uma opção, mas Nossa, eu não acho, que doideira. Não acho clever, né? Não é muito esperto isso não, gente. Tem que, eu acho bom sempre ir com alguma garantia. Precisa de visto nos Estados Unidos para todas as áreas. Diz o Richard trabalhar no cemitério. Richard, fala sério, hein, cara? Fala sério, hein? Pois é. Bom, gente, eu acho que a gente falou dos tópicos todos que a gente queria falar aqui. Falamos. Então, o que é FCE, TOEFL aí, pra que é cada um? Eu quero saber agora de vocês. Que legal, retirou muitas dúvidas. Que bom, Márcio. Maravilha. Vou ver aqui se tem alguma pergunta. O meu querido marido está anotando umas perguntas aí. Falar quase nativo demora quanto tempo morando fora? Pra falar como nativo, demora quanto tempo morando fora? Bom, isso é uma essa pergunta é uma pergunta muito boa. Porque, na verdade, pessoas no mundo inteiro querendo provar se tem como falar ou não como um nativo. Né? Eu acho que, mas brincadeiras à parte, isso é uma dúvida frequente. Uma dúvida frequente dos alunos. Quanto tempo eu preciso para falar fluente? Quanto tempo eu vou falar igual um nativo? O que eu sempre falo para os meus alunos é, para que você quer falar igual um nativo? E a segunda pergunta é, que nativo que você está se espelhando? Né? Sim. Então, assim, porque até depende da pessoa. Porque até dentro entre nativos tem níveis diferentes de língua. Porque língua é uma coisa que tem a ver também com a sua nível de instrução e tal. Então eu acho que língua, igual eu acabei de falar aqui, é sempre objetivo. Qual é o seu objetivo? Você entendeu? E eu acho também que não tem necessidade de falar igual um nativo, porque as pessoas não falam da mesma forma, né? Você quer falar igual um brasileiro que mora no norte, igual um brasileiro que mora no sul, você quer falar, né? Um estrangeiro. Eu conheço muitos estrangeiros que vêm para o Brasil aprender português. Né? Muitos são até meus amigos, assim. Então, qual nativo que você está se espelhando? É muito difícil esse parâmetro, entendeu? Agora, aquele nível C2 lá, que existe lá, que é o top do top, né? É um nível muito avançado de língua, até para alguns nativos, entendeu? Te exige um nível de domínio de vocabulário e de certas estruturas gramaticais que são realmente interessantes para quem está na área, para quem é professor, para quem é linguista. Se você tem um nível C1, você já fala inglês muito maravilhosamente bem. Você fala qualquer língua fluentemente. Amém. Você entendeu? Então eu acho que, primeiro, para chegar lá nesse nível, já falamos aqui também, depende muito da pessoa. Tem gente que chega assim com 3 anos. Tem gente que chega com 4, tem gente que chega com 10. Depende muito da sua dedicação. Exato. Morar fora é sinônimo de chegar no nível nativo? Não é. Isso eu acho importante falar. Não é. Morar fora não é garantia para ninguém de que vai aprender inglês. Ou qualquer outra língua. Né? Eu estudei 1 ano na Alemanha, numa universidade. Comigo estudava na época uma estudante de medicina, uma pessoa excelente, inteligentíssima. Fazia doutorado lá. Nossa. Uma parte do doutorado dela só, mas ela não falava uma palavra de alemão. Misericórdia. Ela falava o básico. Por quê? Porque dentro do hospital e da universidade ela só falava inglês. Tá. Você entendeu? E ela nunca se interessou por estudar alemão. Então, assim, a vida dela era assim, preciso trocar de apartamento. Aí ela chamava o amigo dela para ir com ela, que era um brasileiro, que falava alemão fluentemente, e ajudava ela. Nossa. Então ela tinha a comunicação básica, ela ia ao supermercado, ela fazia as coisas dela no dia a dia. Mas se ela precisasse ter uma comunicação mais fluente em alemão, ela não tinha. Ela morava lá, ela ficou 1 ano e meio lá, ela ficou mais tempo que eu. Né? Mas não aprende, por quê? Porque não estava aberta para isso no momento. Então, a gente conhece muitos casos de gente que volta dos países sem falar a língua. Então, assim, línguas, o contato, a imersão sem a prática sistemática. O que é prática sistemática? Estudo. Não adianta
para uma pessoa adulta, né? Eu acho Entendi. acho que as únicas pessoas que aprendem com uma certa naturalidade são as crianças, mas mesmo assim, se não continuarem não praticando o resto da vida, elas também esquecem o que elas aprenderam. Viu, gente? Então, eu acho que adulto, eu não sei, porque a gente tem um pouco, acho que o aluno tem um pouco de ânsia. Demais. Já estive lá, entendeu? Nessa situação, todos nós tivemos. Mas tem que praticar e tem que Dá tornar. aquela tapa. E tem que estudar. E é prática aliada com estudo, aprende. Sim. Não precisa achar que vai ficar o resto da vida, não. Aprende até mais rápido do que imagina. Pois é, chegaram a falar aqui que não sei quem aí mora há 13 anos no Japão e não fala nada de japonês. Falaram aí, tá? Ah, e me perguntaram também se... o Richard perguntou se fazer um curso com nativo é melhor ou... Enfim. Não, não é melhor. Inclusive a própria British Council já Eliminou esse negócio. essa lenda. Aham. Né? Existem vários estudos na Inglaterra dizendo que estudar com nativo não é necessariamente melhor. Eu acho que o nativo ele pode ser melhor em alguns aspectos. Por exemplo, se você já tem um nível muito avançado e você quer ter o sotaque daquela região, de repente com o nativo pode ser bom. Ou um nativo, você é engenheiro e você precisa de um vocabulário muito específico da sua área, você estuda com um engenheiro nativo. Ele vai te ensinar. Então, o nativo ele é bom em certos aspectos, coisas muito pontuais. Agora, estudar um nativo não é necessariamente um professor, senão todos nós seríamos professores de português. Né? Viu, gente? Está desempregado, procura uma escola. Você não vai poder dar aula de português para ninguém, nem para um estrangeiro, se você não for credenciado. Então, assim, existem aí, existem milhares de universidades no mundo formando professores, livros e livros publicados na área, e mestrados, doutorados, pesquisas, enfim. Eu mesmo sou uma delas, professora e pesquisadora, tem que saber ensinar. Então pode até ser nativo, mas tem que saber ensinar. Agora, ser bom professor envolve muita coisa, gente. Não envolve ser fluente. Tá? Saber inglês, falar inglês não significa saber ensinar. Existem muitas coisas que envolvem a prática, envolvem a didática. Então, você pode ter um professor nativo muito bom e você pode ter professores nativos péssimos, como você pode ter professores estrangeiros excelentes e professores... Richard, ela sabe do que ela tá falando, querido. Tá falando aqui, nossa, ela fala com tanta clareza, mas é óbvio. Galera, ela tem mestrado, tá? Em estudo linguístico e ela está fazendo doutorado em estudo linguístico. Então, meu amor, meus queridos, eu trouxe uma pessoa de know-how pra vocês. Não é qualquer uma, não, tá? Isso, bate palminha. É isso aí. E sobre escola de inglês, exemplo, Skill Wizard, etc., teria alguns pontos negativos? Bom, a Skills eu não conheço. Eu conheço a Wizard. O que a Wizard faz é uma coisa que chama... Vou ali morrer e já volto. Não morre não, por favor. A Wizard ela trabalha... Eu tive contato com a Wizard há muitos anos atrás, não sei se mudou alguma coisa. A Wizard tem uma história muito interessante. O dono da Wizard era um brasileiro que morava no Sul e que ele foi criado... não foi criado, mas ele tinha contato com o pessoal de alguma igreja, não sei se americana, e por 14 anos ele migrou para São Paulo. Eu conheço mais ou menos a história dele. Aí depois ele foi para os Estados Unidos e quando ele voltou, ele decidiu que ele começou a ensinar inglês para o pessoal no trabalho dele. Eu acho que eu ouvi essa história. Isso, muitos anos. Aí disso surgiu a Wizard. Mas enfim, o que a Wizard faz é um trabalho que a gente chama de método audiolingual, que é um método daquela repetição, né? Hoje, o método audiolingual surgiu lá na década, depois da Segunda Guerra Mundial, na verdade, e ele é bem antigo, ele não é muito mais utilizado, mas ainda assim, eu acredito que o que eles fazem é uma versão disso, mais atual. Entendi. Entendeu? Que envolve muita repetição, muito drilling. Tem Nossa. pontos positivos, sim. Sim. Existem pontos positivos, sim. No início, eu acredito que ajude bastante, principalmente aquelas pessoas que têm alguma dificuldade de aprendizado autônomo, pessoas que precisam, às vezes, de repetir muito. Depende muito do perfil do aluno. Sim. Tem gente que dá muito certo com o Wizard. Mas eu acredito que ele não leva você a níveis muito avançados. Entendi. Isso é um método que dá muito certo até o nível intermediário. Depois disso, quando você precisa produzir mais,
eu acho que você precisa de um método um pouco mais aberto. Assim. Comunicativo seria? Comunicativo também, né? Mas método comunicativo já é uma coisa assim que também tem umas certas barreiras. Então, métodos é uma coisa que tem sempre pontos positivos e pontos negativos. Eu acho que o negativo do Wizard é você ficar muito preso dentro daquele método deles. Né? Então, talvez em níveis mais avançados, não. Porque eles não explicam muito a língua. Ah, tá. É igual o Duolingo. Gente! Duolingo? Eu conheci o Duolingo agora. Eu tinha uma resistência com o Duolingo, mas aí eu decidi, vou aprender Duolingo. Estou aprendendo francês e holandês no Duolingo. Eu acho que funciona no inicinho. Mas o Duolingo tem aquelas frases soltas, tipo assim, eu tenho um ovo, eu tenho um ovo, sabe? Tipo, mas pra eu que sou linguista, é muito interessante que eu fico prestando atenção em como que eles ensinam, ao mesmo tempo como que é a estrutura da língua, mas você não vai muito longe com o Duolingo. Né? Ele é tipo um adendo. Ele é bom pra praticar, ele ensina o básico. O que eu falei? Mas ele não explica a língua. Às vezes eu tô lá no holandês e fico assim, mas por que essa pronúncia é assim? Mas por que eles usam 2 pronomes? Eles têm 2 pronomes para cada pessoa. Por quê? Eu tive que parar o Duolingo, ir no Google, pegar uma gramática e procurar. Porque ele não explica. Então, às vezes o problema desses métodos são muito automáticos. É isso, eles não explicam direito a língua. Quando você chega no nível mais avançado, você precisa de explicação. Você quer saber por quê que as coisas são assim. Entendi. Né? Então, acho que o Wizard talvez, ou o Skills, ou qualquer outro, acho que tem o WhatsApp também. Sim, já falaram dele aqui. Sejam essas questões de ser muito fechado. Mas funciona até um certo ponto. Eu acho que todo método funciona, desde que você se dedique e faça. Com certeza. Né? Quantas línguas ela fala, Sara? Fala aí pra nós. Quantas línguas você fala, Adriana? Eu falo português, inglês, alemão. E eu entendo espanhol, olha, exemplo vivo, eu estudei espanhol, eu tinha 20 anos. Para 1 ano e meio, eu estava falando espanhol mais ou menos, estava intermediário de espanhol. Larguei, não sei nada. Eu entendo espanhol, mas não consigo falar mais. Eu esqueci praticamente tudo que eu aprendi. Por que você parou? Porque eu parei. Ah, tá vendo, gente? Sara, você conhece a Achieve Language? Método Oxford Student. Eu conheço. Fala pra nós. Adri conhece, vamos lá. O Achieve Language, eu, inclusive, tenho um pertinho da minha casa, né? Conheço a dona da escola e um outro tem aqui na Pampulha, eu acho que tem, o dono é amigo do meu irmão. Estamos em BH, hein, pessoal? O outro o Achieve Language é um método, eu não sei se eles têm um método, eu acredito que eles não tenham, eles trabalham com material da Oxford. Eu sei que os professores lá eles trabalham com materiais da Oxford, eles têm treinamento para esses materiais. Parece ser um bom curso. Entendi. Mas eu nunca entrei na escola, nunca assisti uma aula para saber. Eu sei as referências das pessoas que trabalham com isso e parece ser meio sério. Assim. Mas não sei se eu acho que não é método, não. Pois é, Mireia, tá vendo? Ó, a Mireia estudou 7 línguas, mas só pratica o italiano. E ela esqueceu as outras. Normal, né, gente? Todo mundo querendo opinião sobre escolas de inglês. Se posiciona. Pessoal, logo eu vou lançar um curso para iniciantes online, tá? Eu já falei sobre isso nas minhas lives. Quem não tava me seguindo aí, me siga, tá? Eu logo vou lançar aí. Quem tiver também na minha lista de e-mails vai receber aí notícias fresquinhas sobre isso, tá? E perguntaram pra mim uma coisa aqui, Adriana, tô tentando lembrar. Sobre certificação. Ai, meu Deus, veio e foi embora. Certificação, quando acontece a certificação do TOEFL e do FCE e valores? Bom, quando o TOEFL, eu brinco com os meus amigos, tem todo dia, né? Se quiser fazer TOEFL todo dia, tem. Não, mas é que realmente tem vários TOEFLs por ano. Vocês têm que entrar, se vocês jogarem TOEFL no Google ou FCE também no Google, vai aparecer a página deles. E lá você tem os centros de certificação. Isso varia de cidade para cidade. Eu sei que aqui, por exemplo, em Belo Horizonte, a maioria dos cursos aplica o TOEFL e o FCE, né? Entendi. Agora, o FCE acontece 2 vezes por ano só. Pelo menos aqui em Belo Horizonte é sempre assim, só 2 vezes por ano. Pode ser que tenha... É claro que é 2 vezes por ano, mas tem vários lugares fazendo. Mas é só 2 datas normalmente. Difícil. Não sei se outras cidades talvez tenham mais, né? São Paulo, não sei. Entendi. Mas é só 2 vezes aqui por ano. 2 vezes. Acho que é julho ou junho. Normalmente no meio e no fim do ano. Assim.
E a TOEFL não, TOEFL tem bem mais, assim, parece que todo mês tem TOEFL. Entendi. Valores, Gente, não é barato. não. Principalmente com esse dólar. Costuma, eu não sei, eu acho que o TOEFL é $300. Mas... Alemão é feio, Mireia? Não, não, o alemão é lindo. Aí, agora, olha, a última pessoa que eu conheço que fez TOEFL foi em outubro do ano passado, foi em torno de R$600. O quê? O FCI deve estar uns 400 e pouco. Uma pancada. Exato. É um teste caro, não é barato, porque envolve Muitas mais de um pessoas. país, assim. E muitas pessoas E envolvidas. muitas pessoas envolvidas no preparo, principalmente o FCI, porque ele é presencial. Mas presencial, assim, a parte de speaking e tal. Agora, por isso que eu falo, você tem que fazer o teste que você precisa, entendeu? Pra não jogar dinheiro fora e tem que estar preparado, né? Porque você fazer um teste de R$600 e não passar... Nossa. Então, bem gente, então enfiar a cara... frustrating. Oh, yes. Gente, é frustrante mesmo, tá? Richard, pelo que você falou aí, você é estudante iniciante, tá? Então, como eu falei, eu vou lançar um curso online para iniciantes, meus amigos. Então, quem não tá na minha lista, aí na descrição do perfil do Periscope, desse perfil que vocês estão aí vendo agora, tem um link para você clicar e cadastrar o seu e-mail. Além de cadastrar, você tem que ir lá na caixa de entrada do seu e-mail e ver se você recebeu o meu e-mail, Sara Alves Inglês Enxuto. Mas se isso não acontecer, vai lá na sua caixa de spam, tá? Porque o e-mail pode estar lá. Então, se ele estiver no spam, você tem que pegar esse e-mail e colocar na caixa de entrada para você fazer o quê? Confirmar esse e-mail. Só assim você vai estar cadastrado na minha lista, tá bom? E além disso, quando você cadastra, você também recebe uma série de 4 materiais gratuitos que eu preparei especialmente para você. São PDFs interativos, então não deixe de cadastrar na lista, tá? Material de poliglota seriam os melhores para estudos? Poliglota? Material de poliglota. Poliglota, será que é bilíngue? Não sei. Poliglota, pra mim, mais de 2 línguas, não? Alguém perguntou se tirar nota baixa no teste. O teste você pode fazer quantas vezes quiser. Qual teste? Acho que é o seu, né? Não sei. Qual teste? TOEFL? Não, os exames, os certificados você pode fazer quantas vezes você quiser. O ESE pode? Claro, se você quiser fazer todo ano, você faz. É sério? Deixa Porque você faz. quando eu fiz, gente, quando eu fiz em 2000, falaram pra mim que quando você tira uma nota, você é aquela nota para sempre. Não, o Cambridge está bem flexível. Ah, Você claro. pode fazer todo Né ano. que... Gente, olha o que move o mundo, infelizmente. Você pode fazer sempre, claro, para tirar uma nota menor, porque inclusive algumas instituições educacionais, algumas universidades, por exemplo, elas dão uma nota que você tem que ter FCI A, você tem que ter FCI B, sei lá. Entendi. Tipo, não tem isso, por exemplo, na residência do médico você tem que ter FCE nota A, ou se não CAI. Nossa. Né, que é o acima do FCI. Entendi. FCI. Você fala pra médico? Exato. Ah, pô. Então, você pode fazer de novo, claro. Se você não Entendi. passou, faz de novo, Entendi. óbvio, né? Aqui, para falar... não sei se alguém perguntou sobre certificações mais básicas. Que eu conheço, existe só de Cambridge. Cambridge tem certificação a partir do nível A2. Aham. Chama CAT, Key English Test. Aham, que é KET, tá, gente? Na verdade, Cambridge tem certificação até para crianças. Olha! Eu acho isso um exagero. Eu também. Né? Mas enfim, quem tem dinheiro, quer pagar. Sim, enfim. Mas tem o CAT, inclusive o CAT foi até um certificado que há algum tempo atrás alguém que queria trabalhar nos Estados Unidos pediram CAT para ela. Sério? Exato. Mas isso tem alguns anos, tá, gente? As coisas mudam muito nessa área, tem que pesquisar. Tem o PAT, que é o Primary English Test, que é para nível B1. E depois do PAT tem o FCI. Sim. Você entendeu? Então existe a certificação. Eu só conheço as de Cambridge, não conheço outro certificação. Porque na verdade tem Cambridge e os Estados Unidos, assim, meio que. Tem o de Michigan, mas ninguém aceita isso. Ninguém aceita isso mais. Ninguém aceita mais Michigan, Não, tá, gente? tem alguém que aceita. Tá, tem pessoas que aceitam. alguém. Mas os populares é TOEFL e Cambridge. Ok. Cambridge é o que eu conheço. Que é a certificação, né? E outra coisa que é importante falar também, que é essas questões de o que é certificação, né? Certificação de inglês é certificação dada por
por essas instituições que são credenciadas. Credenciadas, né? hein, Qualquer gente? outro lugar não tem Certificação. Uma escola de inglês não dá certificação. Ele pode até dar um diploma simbólico, mas não é uma certificação válida, não é credibilizada, tá? Porque existe muita ciência por trás disso, tá? Para fazer uma prova de TOEFL, fazer uma prova de Cambridge, não é feita assim do nada. Existe muita pesquisa por trás disso, então eles realmente são instituições credenciadas para isso, tá? Que realmente dá uma coisa. Ah, não vale para currículo. Aquilo que eu já comentei em algumas lives minhas, gente, o negócio do certificado, Cadri acabou de falar, não é bem certificado como a escola dá, ela dá uma declaração. De que você fez o curso, É. que você frequentou o curso. Isso. Mas ela não é um certificado oficial, né? Perguntaram, os certificados das escolas brasileiras só valem aqui, então? Exato, claro. Só aqui. Só aqui. E mesmo assim você tem que provar na entrevista que você realmente fala, pessoal. Porque isso não ah, eu tenho uma coisa que comprova que eu fiz inglês em tanto tempo. Gente, se você não produz, desculpa. Beijo no ombro. Tchau, próximo. É tipo isso. Inclusive até para a própria entrevista, pelo menos para a entrevista de visto que existe para os Estados Unidos, se é para turista, eles perguntam se quer em português ou em inglês. Mas quando é para morar lá, acho que eles já fazem direto em inglês. Porque se você pedir para fazer em português, parece que... né? Pelo menos para quem for estudar, os meus amigos que foram estudar nos Estados Unidos, fazer intercâmbio pela universidade, eles tiveram que fazer entrevista em inglês. Para não ter problema. Né? Vini, eu também vou lançar um curso para iniciante, não sei se é o seu caso, se você tá aqui só curioso para ver, para saber de certificações com a Adriana, mas eu vou lançar um curso online para iniciante. Perguntaram aí para mim também sobre a duração do curso, tá? Pessoal, você consegue fazer um curso com conteúdo de 2 anos, dependendo da sua dedicação, do quanto tempo você vai querer fazer, te dedicar, né, aí no curso. Você pode fazer de 8 meses a 6 meses. Depende muito da sua dedicação, quanto tempo você vai meter a cara aí. É isso. Então, por que eu tô lançando isso também online, pessoal? Cursos de idioma querem manter o aluno lá na escola. Por quê? Escutaram? Exato. Por quê? Porque eles ganham dinheiro em cima de vocês, pessoal. Não demora mais do que deveria demorar. Escutou? Outra pessoa aí do ramo falando, tá? Então, por que eu tô fazendo isso? Primeiro, vai ser num valor muito... que cabe realmente no bolso de vocês, tá? E já incluindo material, pessoal. Porque quando você entra num curso físico, né? Numa escola de idioma, você, além de pagar mensalidades, você ainda tem que comprar um material. E dependendo dessa escola, você paga material semestral, tá? E não é um precinho baratinho. Tá? Então fica aí comigo, cadastra na minha lista que logo eu vou estar falando sobre isso. Então, é isso aí, está quase no final do mês, quero saber mais desse curso. Calma, Pablo, se você cadastra na minha lista, você vai receber, tá? Quanto é um livro de TOEFL? Livros de TOEFL, eles custam depende, eu consegui comprar por R$70. É igual o dentista, se deixar você fica até os 40 com o aparelho. A Adriana usa aparelho, eu já usei também, mas eu usei por 2 anos. Fala pra nós. Depende. Eu paguei R$70, mas eu tenho um certo desconto por ser professora, mas eu acho que com R$100 você compra um livro muito bom de TOEFL. Sério? Livros preparatórios de TOEFL, inclusive eles vêm com CDs para você praticar como se estivesse no computador lá do exame. É bem bacana. Eu comprei um da Pearson, mas legal. tem vários, tem Macmillan, tem Cambridge, tem vários... Eu acho que quase todas as grandes editoras fazem livro preparatório para TOEFL, porque o TOEFL tá bombando. Gente, me perguntaram aí de novo sobre fluência. Eu não sei se você aí já precisa ficar fluente em inglês o quanto antes. Qual que é seu nome? 8EB, não sei o seu nome. Olha só, gente. Já aí não sabe. Pessoal, fluência é você conseguir produzir linguagem no nível, Gustavo, no nível que você está. Essa história de que ser fluente tem que estar no nível C2, como diz a Adriana. Gente, para você chegar no C2, você tem que passar por todas as outras. É preciso dizer que o nível B2, na minha opinião, pelo menos é o meu contato com os meus alunos, uma pessoa que passa no FCI e tem nível B2, ela é fluente. Ela fala inglês muito bem. Eu tenho alunos no nível B1 intermediário que já falam, se comunicam muito bem inglês. Gustavo vai fazer intercâmbio, ele falou que ia fazer intercâmbio. Eu acho que com o nível, se ele tiver no B1, assim, com 2 anos de inglês, Gustavo, você, pela foto, não sei, você parece ser novo.
Você aprende muito bem. Aprende muito, se estudar, Consegue se virar. Em 2 anos falar muito bem inglês. O meu curso tem 2 anos do básico aí que já dá pra sobreviver, hein, galera? Então fica de olho aí na minha lista, se cadastre, porque logo, logo eu vou estar lançando esse negócio aí. Eu tô com o negócio aí pensando, na verdade, o curso pro final de janeiro. Então corre e se cadastra aí na minha lista, tá? Porque logo, logo vocês vão saber aí que o negócio vai ser limitado aí. Então vocês ficam de olho aí na lista, tá? Eu quero o mais rápido possível. Calma, Richard. Tá chegando o mês aí. Fica na minha lista aí que você vai saber notícia, tá? Mais alguma pergunta pra Adriana, pessoal? Onde o cadastro pode ser feito? JJ. Tem um link na descrição do meu perfil do Periscope aí, tá? No Inglês Enxuto, Sara Alves. Nessa descrição do meu perfil tem um link, você clica e você coloca aí, você cadastra o seu e-mail. Mas para realmente estar cadastrado, você tem que confirmar o seu cadastro. Como é que faz isso? Vai lá na sua caixa de e-mail. Se o meu e-mail estiver na caixa de entrada, beleza, você entra e confirma a sua inscrição, tá? Se não, o e-mail pode estar na caixa de spam. Então vai lá na caixa de spam, transfere para a caixa de entrada e só assim você vai conseguir confirmar. E além disso, vai receber aí uma série de 4 materiais gratuitos que eu preparei para vocês, gente. Então não deixem de cadastrar, tá bom? E aí, pessoal, mais perguntas para Adriana? Eu tenho que dar uma pausa para Adriana aqui, gente. E fala que vamos conversar com o Adri para lançar. Então, estamos conversando aqui, fazendo parceria com a Adriana, galera. Pra vocês aí que conhecem gente que tá querendo fazer prova de certificação de TOEFL, de FCE. Eu estou angariando a minha querida amiga Dri para o Inglês Enxuto. E ela também vai começar a pensar aí comigo sobre um curso preparatório para certificação, FCE e TOEFL. Então, cadastrem-se mesmo na minha lista, porque também quem tá cadastrado vai receber notícias sobre isso. Então, cadastrem-se, tá? Logo, logo nós vamos lançar uma bombona aí pra vocês. Na verdade, não uma bombona, né? Vai lançar uma novidade maravilhosa que é a Adriana no grupo. Então, um bombom, não uma bombona, tá? Um bombom. E aí vocês vão também ficar sabendo do curso da Adri, tá? Que ela com certeza... Gente, vocês viram o know-how que essa mulher tem? Presta atenção, a mulher é doutoranda, gente. Ela não é pouca bosta, não. Ela é muita bosta, tá? Então é isso. Ela faz Periscope. Está no plano. Está nos planos dela fazer Periscope. Ela ainda não começou, tá? Eu até chamei a Adriana também para ela saber como é que funcionava o Periscope. Ela já tem um perfil no Periscope, que é o @dricasbh. Isso. Escreve no papel pra mim. Escreve no papel. Ó, vou mostrar pra vocês, tá? Aprende com a Sara. Muita bosta. Muita bosta. The Books... para com isso. Então, pra você que tá interessado aí, se você conhece também mais pessoas que estão precisando tirar uma certificação por algum motivo, adoro quando você pronuncia Periscope. Obrigada, Richard. Me ajudem, tem bloqueio na fala. André, é Drica ou Dricas? Dricas. Tem um S. Pera aí, gente. Instagram. A Adriana vai participar do binário? Uai, Pablo, não sei, vou ver, tá? Porque eu tenho um foco com inglês iniciante, talvez a gente faça um binário só para inglês certificado, pode ser uma boa, mas fica aí na lista. Gente, essa lista é o seu pote de ouro. Inscrevam nessa lista, tá? Ai, meu Deus, Twitter, tá? O americano fala Twitter, né? Twitter. Gente, o perfil da Adriana, dá pra ver aí? @dricasbh. Procurem a Adriana e já sigam a Adriana aí no Periscope, tá? Quando ela estiver no ar aí, quando ela estiver preparada, ela vai fazer aí o Periscope, tá bom? Ela já tem perfil, então dá um print aí se você não tiver tempo. Se você não tiver uma caneta próxima aí, vocês já cadastrem a Adriana, já sigam a Adriana no Periscope, tá? @dricasbh. Essa mulher é top. Beleza? @dricasbh. Já tô seguindo, maravilha! Isso aí. Tá bom? Já curtiu? Maravilha. Então tá. Mais alguma coisa, pessoal? Inscrição realizada com sucesso. Maravilha, JJ. Então, meus amigos, já que o papo tá chegando aqui no final, obrigada! Nós somos show mesmo. Que bom, maravilha! Então, olha só, pessoal, para vocês que estão aí de primeira, não me conheciam antes, eu sou idealizadora do Inglês Enxuto, que tá aqui, ó,
nesse endereço www.inglesenxuto.com.br. Lá você vai ver também outras transmissões minhas no Periscope falando de tópicos em inglês ou de um bate-papo que a gente já teve aí, tá? Sobre como aprender inglês melhor, tá bom? Então me sigam aí também, tá? No saraalves@inglesenxuto, tá bom? Para que vocês saibam quando eu estiver online pra gente também falar de mais dicas de inglês e coisas assim. E aqui tem também um artigo, tá bom? Que é sobre o artigo do Alphabet in English, tá bom? Repete o Periscope dela. Mostra aí, Dri. @DricasBH, tá? Isso, DricasBH. Isso, obrigada, Márcio. Beleza, então, gente, se ela fizer live, eu divido meus corações com ela. Beleza, eu não tenho ciúme. Tá bom? Isso, amanhã tem o sorteio! Então, olha só, www.inglesenxuto.com.br. Se você não estava sabendo do sorteio de um brinde que o Inglês Enxuto tá dando, você tem que ir lá no inglesenxuto.com.br, nesse site, tá bom? Você tem que ler o artigo do Alphabet in English. Quando você lê o artigo, você tem que fazer um comentário lá embaixo na página do artigo, quando você acabar de ler, me contando o que você achou legal, o que você não achou legal, tá? O que você achou interessante de aprender do artigo e qualquer outro comentário que você queira, tá? Esse é um requisito para você participar do sorteio do brinde. Além disso, você tem que compartilhar o artigo do Alfabeto no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde for, tá? No Pinterest que você tiver. Ah, mas eu não tenho Twitter. Então, faça na rede social que você tiver, tá bom? Porque eu tenho como medir isso. Eu tenho uma plataforma que vê quem compartilhou, quem fez tudo, tá? Então, o limite é até amanhã, beleza? Ok? Bom, pessoal, que bom que vocês gostaram. Eu tô aqui colocando a cara da Adriana aí pra vocês, tá? Mostrando pra ela como é legal. Gostei. Mais curtidas ganha. Curtidas? Você tem que compartilhar e comentar o artigo. Se você não compartilhar e não comentar, você não tá participando. Pra comentar, você tem que ler o artigo, tá bom? Então, até amanhã com outro Periscope. Amanhã eu estou às 11 horas da manhã e às 20 horas. Lembrando que domingo eu faço 2 transmissões. 11 horas da manhã e às 20 horas, tá bom? Não achei ela, mas quando eu estiver na live você compartilha. Não achou? Não é maiúsculo, né, Adriana? É @DricasBH minúsculo, tá, gente? Eu acho que sim, tem que dar. Prazer em te conhecer, Adriana. Prazer foi meu. Coisa boa. Então a gente se vê amanhã às 11 horas da manhã. Eu deixo aqui o meu beijo. Vejo vocês amanhã às 11 horas da manhã pra bater um papo aí sobre aprender inglês, tá bom? Vou seguir você porque sou desses. Isso mesmo, você é desses. Me segue mesmo. Colocou ali, ó. Me diverti com o artigo. Beijo até amanhã. Que bom, Gabi. Tá vendo? Ó, a Gabriela gostou do artigo. Leiam pra participar do brinde, tá? O artigo é ótimo. Sara Caminhão de Simpatia. Obrigada, Adriana também, hein? Então tá. Beijocas, meus queridos. Vejo vocês amanhã, 11 horas da manhã. Beijos. Dá tchau aí, Dri.